O presente simples, ele é chamado de simple present. Aqui é a pronúncia, simple present. Ele é usado para falar de rotina, apenas de situação de rotina, coisas que você ou alguém faz no dia a dia. Ou seja, a hora que sempre acorda ou vai dormir, para falar da hora que sempre almoça ou janta, hora que sai para trabalhar, quantas vezes no dia, semana, ano que faz alguma coisa. Exemplo, eu como chocolate todos os dias. Aqui é um exemplo de rotina. Todos os dias eu como chocolate. Amaria que se fosse assim, mas não é. Mas é um Ah, exemplo de rotina. Oi? eu sou desse jeito. É. Aí, ó, só pode usar verbos de ação. Por que só pode usar verbos de ação? Porque falar de rotina é falar de ação, coisas que você faz. Então, só pode usar verbo de rotina. E aqui a gente não usa mais o verbo to be. Abandona o que você aprendeu de verbo to be, porque nessa fase a gente não usa mais. É só verbo de ação. E o que é verbo de ação? É tudo que mostra que você faz alguma coisa. Então, por exemplo, andar, o verbo andar, correr, dormir, comer, tomar banho, ir para algum lugar, por exemplo, ir para a escola, ir para a igreja, ir para o trabalho, é um verbo de ação. Viajar, estudar, escutar música ou ouvir alguém conversando, escutar uma conversa, etc. Isso é verbo de ação, é o que faz você se movimentar. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você. Como que a gente chama o presente simples em inglês? Simple present. Perfeito. Quando que o simple present é usado? Quando ele está à procura de um verbo de ação. Isso, perfeito. E o que é verbo de ação? O que eu faço diariamente, todos os dias. Verbo de ação é o que te faz se mover, é o que te faz fazer alguma coisa. Isso. Mostra que você faz alguma coisa. Isso. Agora vamos entrar no presente simples de verdade. O presente simples, a gente tem as perguntas diretas e as perguntas com WH. Igual no outro, no verbo to be. A gente só vai focar hoje nas perguntas diretas, que são as perguntas simples, porque eu te passei a resposta, então acho que é legal a gente ver com WH uma outra hora. A fórmula para a gente fazer uma pergunta sobre rotina é do ou does. Então, a pronúncia vai ser do, tipo DU mesmo, do. E o does vai ser D-A-Z, D-A-N-Z, does, D-A-N-Z, does. Essa é a pronúncia. Do ou does, sujeito, verbo de ação e complemento. Só que a gente não pode usar do e does junto. Uma hora você vai usar o do, uma hora você vai usar o does. Quando vai ser? O do você vai usar com o sujeito I e you, o we e they. Agora o does você vai usar com he, she, it. Ok? Depois vem o sujeito, o verbo de ação e o complemento. Então, o que vai mudar do verbo to be aqui vai ser o do e o does e o verbo de ação. Então, se você usar o sujeito you, você vai colocar o do, mais o verbo de ação e o complemento. Se você usar o sujeito she, você vai usar o does, mais o verbo de ação e o complemento. Então, aqui tem alguns exemplos. Does your mother cook dinner every day? Esse does, ele não tem significado, tá? Você não precisa se preocupar em traduzir. Ele não tem significado. Ele só tá aqui para mostrar que é uma pergunta de presente simples. Tudo bem? Certo. Ele não tem significado, ele só tá aí para mostrar que é uma pergunta de presente simples. Então, does your mother cook dinner every day? Então, a gente começa a traduzir por aqui, no your.
Sua mãe cozinha jantar todos os dias? O do também não tem tradução. Ele só está aí para mostrar que é uma pergunta de presente simples. Então, a gente começa pelo you. You go to work every day? Você vai para o trabalho todos os dias? De novo, does não tem tradução, então você começa pelo your. Seu irmão estuda todos os dias? Então, essas são perguntas são perguntas simples, perguntas diretas. O que é isso? Pergunta direta é que você pode responder sim ou não, já respondeu. Não precisa falar mais nada. Já respondeu, matou a pergunta. Agora, a gente vai aprender a Mas na hora de ler, eu leio ele, né? Isso. Na hora de ler, Do você you, lê. Isso. Na hora de ler, você leu. Você leu do, você leu do. Você lê as palavras. Você lê todas. Isso. Só na hora de traduzir que você não precisa se preocupar com eles. Certo. Ok? Uma coisa... Então, agora eu vou te fazer perguntas. Como que é a fórmula simples de pergunta simples, ou seja, pergunta direta, do presente simples? Como? Não entendi. Como é a fórmula do presente simples para você fazer perguntas simples? Pergunta simples. Você coloca o do, o dois, mais o sujeito e forma a pergunta. E o que? E o complemento. Isso, o verbo e o complemento, certinho. Só uma coisa, não é dois, é does. É D-A-Z, does. Precisa decorar agora. Isso, do. Isso. Escreve, porque aí fica mais fácil de você lembrar. Já escrevi, já aqui. Isso, essa é a pronúncia. Deus. Muito bom, então, desculpa, fugiu aqui. Então, você pode me falar de novo qual que é a fórmula do presente simples? Presente simples. Sujeito mais verbo de ação e mais o complemento. Certinho. Do é para as I, you, we e they. E o dois, e o does, he, Isso. he, it. Isso, muito bom. Isso que eu ia te pedir para falar. Isso. Muito bom. Então, agora a gente vai para a resposta. A resposta, aqui a gente tem afirmativa e tem resposta negativa. Para você dar a resposta afirmativa, é de um jeito. Para você dar a resposta negativa, é de um outro jeito. Por quê? Por causa do sujeito, tá? Se você, depende do sujeito que você usar, vai mudar a resposta. Então, aqui a gente tem, para respostas na afirmativa, sujeito, verbo de ação e complemento. Você pode perceber que aqui não tem do ou does. Na resposta, a gente não usa do ou does. É só o sujeito, verbo de ação e complemento. Então, no exemplo aqui, yes, I go to work every day. Sim, eu vou para o trabalho todos os dias. Um outro exemplo de afirmativa. Yes, she cooks dinner every day. Sim, ela cozinha jantar todos os dias. Então, você pode ver que na frase não tem do nem does na afirmativa. Porém, na negativa, a gente vai colocar o do e o does, mas na forma negativa. Ele tem palavra própria quando você vai falar na negativa. Então, o que vai ser? Sujeito, don't, que é o contrário de do. O do é afirmativo, é positivo. O don't é negativo. Então, don't, does it. O does it é negativo, é o contrário do does. Mais verbo de ação, mais complemento. E dentro do complemento, você coloca a frequência. Mas eu não vou falar sobre frequência agora, vou deixar para a aula 2. Então, ó, um exemplo de
O exemplo não, desculpa. Quando que a gente usa don't? A gente usa don't com I, you, we e they. A gente usa doesn't. He, she, it. Ok? Tá, esse foi um pouquinho mais pesado. Mas a gente vai fazer vários exercícios. Isso daqui você memoriza com os exercícios. E não é difícil, é fácil de lembrar. Os próprios exercícios, eles te lembram quando que você tem que colocar don't, quando que você tem que colocar na negativa ou é afirmativa. O próprio exercício ele te dá o norte. Então eu vou te fazer pergunta. Para a gente responder uma pergunta na afirmativa, no presente simples, como é a fórmula na afirmativa? Afirmativa. Uso o does. Sujeito mais o verbo de ação e o complemento. Não, essa daí é a interrogativa. Lembra que na Peraí, fala de afirmativa... novo que eu acho que eu me perdi tudo. Tá. Na afirmativa, a gente não tem do ou does. Na afirmativa, vai ser essa daqui. Sujeito mais verbo de ação e complemento. A que você leu agora, ela é de pergunta, é interrogativa. Então, qual é a fórmula que a gente usa para montar uma frase na afirmativa, para dar uma resposta na afirmativa? Afirmativo. Sujeito mais o verbo de ação mais o complemento. Isso. E qual é a fórmula que a gente usa para dar uma frase na negativa, uma resposta na negativa? A forma da negativa. Sujeito mais danste ou doenste not. Isso. Isso. Mais verbo de ação, mais o complemento. Isso mesmo. Don't, doesn't. Essa é a pronúncia. Muito bom. Então, de novo, qual que é a fórmula da negativa? Sujeito mais dante ou dansent. Mais verbo de ação e complemento. Perfeito, isso, muito bom.